Ok, eu acho que agora começou a gravar de verdade. Estou esperando dar o início. Ok. Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos à disciplina Plataformas e APIs do curso de Ciência e Tecnologia. Vocês que são alunos do 5º semestre. Meu nome é Tiago Pereira da Silva, eu sou professor do curso de Ciência da Computação da UFMT no campus de Barra do Garças, tá bom? E estou à frente dessa disciplina, essa é a minha primeira experiência nessa disciplina no formato EAD. Então, sejam todos bem-vindos e vamos juntos nessa jornada de aprendizado no mundo de serviços web e APIs. Eu preparei para vocês um material, um slide que eu compartilhei na sala virtual. Eu fiz algumas pequenas alterações no dia de hoje, e depois eu peço para o pessoal os técnicos, atualizarem esse material, tá bom? Eu vou fazer uma aula expositiva para vocês, mas vocês podem ficar à vontade para interromper, levantar a mãozinha, se tiver alguma dúvida, e a gente discutir e, à medida do possível, sanar eventuais dúvidas que vocês possam ter, tudo bem? Deem joinha se vocês entenderam, se meu tom de voz está interessante, se eu preciso aumentar ou não, diminuir ou não o volume. Tudo ok. Beleza, então. Deixa eu só dar um F5 aqui. Vocês estão enxergando minha telinha muito bem, né? Ok. Tá, beleza. Eu vou ter que passar os slides manualmente aqui, senão eu acabo perdendo o controle do chat aqui, tá? Então, pessoal, só informações gerais sobre a disciplina. Então, essa é uma disciplina, tem 64 horas, ela vai ser realizada no período de 30 de junho, ou seja, começou ontem até dia 21 de julho. São 3 semanas, a gente tem encontros semanais às terças-feiras, às 19h30 até 21h30, e eu não me preocupo se a gente estender esse horário, tá? E a gente tem lá a plataforma do Ambiente Virtual de Aprendizado, o AVA, para a gente sanar essas dúvidas e compartilhar os materiais. Eu estruturei essa disciplina da seguinte forma, pensando na ementa dela. A gente vai ver os fundamentos de serviços web e APIs, lembrando que é HTTP, o básico de HTTP, comunicação. Depois, vamos ver o desenvolvimento de APIs REST, seguindo esse padrão arquitetural REST e RESTful. Discutir sobre dados estruturados e SOAP, como que a gente utiliza SOAP, que é baseado em XML, para estruturar esses dados que são trafegados através da internet, e, por fim, a integração com serviços em nuvem. Bom, para a gente começar a nossa discussão sobre plataformas e APIs, a gente tem que relembrar como que as coisas funcionam. Porque quando a gente cria uma API, uma interface de programação, a gente, na verdade, está fornecendo um contrato de como a gente vai expor os serviços e como que a gente vai requisitar serviços fornecidos por terceiros. E é muito comum a gente ter essas APIs no mundo da web. Então, a gente tem que relembrar um pouco como que a web funciona, como que uma simples requisição a uma página web ela se dá. Então, a gente só vai relembrar um pouquinho de alguns conceitos. O que for novo, o que vocês tiverem dúvida, vocês podem levantar a mãozinha, fazer os questionamentos, e a gente vai ensinando isso, tá? Então, a primeira questão que eu coloco para vocês é como que a gente consegue acessar uma página web? Como que o nosso navegador ou o nosso browser, ele consegue saber qual que é o endereço, ou qual que é o local onde, por exemplo, recuperar a página que representa o fmt.com.br. O que é esse aqui, o fmt.com.br? A gente sabe que é o endereço da web. Ok. E o que é esse cara aqui, HTTP? É o protocolo, né? Então, a gente está usando um protocolo de hipertexto HTTP para recuperar um recurso que está em algum lugar. Esse algum lugar é esse endereço web. Mas, no mundo das máquinas, de certa forma, não existe o fmt.com.br, existe o número
um número IP. Então, tem que transformar, alguém vai ter que transformar esse apelido, fmt.com.br, que define o domínio, para um IP, que é um número único, uma identificação única, que as máquinas conseguem entender. E isso, obviamente, dado esse número IP, eu tenho que fazer uma requisição HTTP, que é uma forma padronizada de comunicação com esse servidor, para eu conseguir recuperar o que eu estou querendo. Esse conteúdo que eu quero recuperar é o meu recurso. Então, na verdade, quando você digita lá na sua barra de endereço do seu browser, http://www.fmt.com.br, ou só o fmt.br, né? Deixa eu tirar esse .com.br, você está fazendo o seu browser por detrás dos panos, ele faz a resolução, resolve qual que é esse endereço fmt.br para recuperar o endereço IP correspondente desse domínio. Então, faz uma requisição para esse endereço IP, porque aqui tem um servidor web rodando e faz uma requisição usando esse protocolo HTTP. Esse protocolo HTTP que está rodando em cima de uma conexão do tipo TCP. E aí ele faz a solicitação para a página home ou index, e aí depois o nosso browser tem que fazer o quê? Renderizar o nosso conteúdo na tela. Então, basicamente, ele vai receber aquela página HTML, página index, e renderizar ela na tela, seguindo as tags de formatação. Bom, então eu falei um pouquinho sobre esse protocolo HTTP, que a gente usa praticamente todo dia, toda vez que a gente acessa um recurso na internet. Então, ele foi criado originalmente para hipertextos, são textos que têm links, né? Ele é bastante simples, é baseado em texto simples, então significa que a gente consegue entendê-lo, é legível. E o protocolo HTTP é baseado num padrão de comunicação, que também é um padrão arquitetural chamado requisição-resposta. Então, a gente trabalha de duas maneiras, com requisições e com resposta. Então, tem um cliente que vai requisitar algo para um servidor, e o servidor vai responder à solicitação do cliente. A gente diz que esse protocolo ele é stateless, que significa protocolo sem estado. Ele não grava estado. Então, cada requisição, ele não identifica mais o cliente, ele não grava mais o que foi feito anteriormente. Existe a versão 1.1, que é a versão mais recente, e ele implementa a ideia de conexões persistentes, isto é, para cada requisição que você faz ao servidor, você não precisa abrir uma conexão nova. No HTTP 1.0, você precisava abrir uma nova conexão, e isso deixava as coisas mais complicadas. E a gente pode usar esse protocolo HTTP, ele não é usado apenas para hipertextos, a gente utiliza ele em vários locais, vários domínios diferentes. Por quê? Porque o HTTP, como é um protocolo que tem ampla aceitação e é implementado em diversos sistemas operacionais, como, por exemplo, o Windows e o Linux implementam o protocolo HTTP. Então, significa que eu consigo fomentar a interoperabilidade, independente da plataforma de software subjacente, se eu estou adotando o mesmo protocolo de comunicação, como, por exemplo, HTTP, como se eu tivesse uma língua que esses dois sistemas computacionais entendem. Então, a interoperabilidade é muito legal. Então, a gente usa HTTP também para serviços web, para a gente conseguir lidar com serviços legados, serviços que são feitos em tecnologias antigas, e a gente consegue colocar uma camada de comunicação através do HTTP. Então, como que funciona o nosso HTTP? Baseado no protocolo, a pilha de protocolo TCP/IP, né? Então, a gente tem as conexões TCP. Dentro da conexão TCP, quando eu vou estruturar as minhas mensagens em HTTP, eu tenho um cara que faz um request para um servidor web. Então, o meu cliente, ou meu browser, faz um request
manda essa mensagem HTTP que tem um corpo e um cabeçalho. Então, a gente tem os headers. O servidor web recebe essa requisição, faz a decodificação dessa mensagem, consegue entender qual que é o recurso que o cliente quer, então ele vai procurar esse recurso no sistema de arquivos dele, seja procurar no HD dele, seja procurar em memória RAM, onde for, e depois ele vai montar uma resposta e enviar para o cliente, isso tudo seguindo esse protocolo HTTP. Então, o protocolo HTTP nada mais é do que a gente estruturar essas mensagens de requisição e de resposta. Simples assim. E aí, o HTTP é bem simples e ele trabalha com a ideia de comandos ou verbos HTTP. Então, esse aqui é o protocolo, esse aqui é o nosso vocabulário que o HTTP define e utiliza para a gente estruturar essas trocas de informações, trocas de mensagens. A gente tem o comando GET, quando a gente quer requisitar um recurso a um servidor. Então, se eu acesso, digito aqui no meu browser www.ufmt.br e dou um Enter, o que o browser faz? Ele cria uma requisição HTTP do tipo GET para o recurso index que está lá no endereço ufmt.br. O comando over post é quando eu quero enviar dados para uma determinada URL. Quando você, por exemplo, está preenchendo um formulário e você tem que clica no botão submit ou no botão enviar, aqueles dados do formulário que estão sendo preenchidos na sua máquina, no seu computador, eles são empacotados numa requisição HTTP e são enviados para o nosso servidor web. Então, a gente usa o POST para enviar esses dados. O comando ou verbo head é utilizado para a gente recuperar esses metadados de cabeçalho. Esses metadados é no formato de par, uma tupla, né? É uma chave e um valor. Então, através dos metadados, por exemplo, eu consigo descobrir qual que é a hora daquela requisição, qual que é o tipo de codificação, qual que é o sistema, a plataforma de software subjacente àquele servidor web, inclusive até o servidor web, que tipo de codificação o meu servidor web aceita ou o meu cliente aceita. O comando put, para a gente enviar dados também, assim como o post, tem uma pequena diferença aqui, que mais para frente vai ficar bastante claro para a gente. O comando delete, ou o verbo delete, como o nome sugere, a gente vai apagar, né? Apaga um determinado recurso que está lá no meu serviço web. E o options, quando a gente quer requisitar informações de comunicação do servidor. Bom, então, pensa só, se eu tenho, por exemplo, um servidor web que armazena o conjunto de páginas da ufmt.br, será que eu, como cliente comum, conseguiria enviar uma requisição do tipo delete para apagar uma página lá? Possivelmente não, porque o servidor web está bloqueado para esse comando. Então, quem configurou o servidor web vai lá e configura nas suas opções para não habilitar esse recurso, por exemplo. Aqui, nessa wiki aqui, a gente tem uma listagem completa dos verbetes dos comandos HTTP. Então, fica para vocês olharem esses comandos aqui, tá? Bom, se na minha requisição eu tenho que informar o tipo de comando ou verbete, na resposta eu preciso de um feedback. Se eu, como cliente, envio uma requisição para o servidor, eu preciso saber se aquele servidor entendeu aquela requisição. Tá, bem observado, Rafael, né? Você colocou que o put está como envia e não atualiza. Ok, tudo bem. E o post como atualiza, né? Ele pode ser tanto enviar como atualiza dados. E a gente vai ver quando a gente estiver trabalhando com o REST, a gente vai ter uma diferença muito grande de post e put.
Exatamente, só o admin do server que vai conseguir configurar quais são os verbos ou os comandos HTTP que aquele servidor web vai aceitar também. Além de várias outras coisas também, né? Não estou generalizando as coisas, estou generalizando ao máximo para tentar simplificar. Então, a gente pode tentar, por exemplo, rodar um servidor web local e testar esses comandos. Por exemplo, utilize e rodem o Apache Tomcat na máquina de vocês, aí vocês podem brincar de enviar arquivos via requisições HTTP, deletar, enfim, fazer um bocado de coisa. Mas é incomum a gente achar um servidor web na internet que esteja não esteja bem configurado, que esteja com essas opções, esses verbos HTTP disponíveis. Bom, continuando. Então, se eu, cliente, envio uma requisição, usando qualquer um que seja desses verbos HTTP, eu preciso, como cliente, receber um feedback. Preciso saber se o servidor recebeu aquela requisição, se eu estou requisitando por um determinado arquivo ou determinado recurso, e recurso aqui pode ser uma página web, um arquivo de texto simples, uma imagem e por aí vai, eu preciso saber se aquele recurso existe no servidor ou não. E aí, para isso, o nosso servidor, o nosso server, ele vai me responder com códigos de resposta, ou status code. Quem nunca ouviu falar no 404? Erro 404? Not found? Ou o código 200 ou 201? Esses códigos fazem parte do protocolo HTTP que estrutura a comunicação. Então, a gente tem as classes de códigos. Códigos que começam com 1 são informações, então o servidor pode retornar algumas informações a partir de uma requisição. Classes 200, a partir de 2, né, que tem 200, 201, que são os mais comuns, são sucesso, operações com sucesso, por exemplo, quando eu faço um GET, é um determinado recurso, e o servidor HTTP me responde com o código 200. Ele fala, opa, deu certo a requisição, estou te respondendo o código 200 e tomo aí o recurso que você pediu. Ou então, quando eu peço para criar um determinado recurso no meu servidor web e o servidor web retorna com o código 201. Então, o código 201, nesse caso, é um código de ok, deu certo, foi sucesso a sua solicitação. 300, ou a classe 3xx, que é a classe que indica redirecionamento. O que é esse tal de redirecionamento? Imagine o volume de tráfego lá para o servidor do UOL.com.br, por exemplo. Então, ali dentro do site do UOL.com.br, a gente não tem um único servidor web. A gente tem vários servidores web trabalhando ao mesmo tempo para fazer o balanceamento de carga. Então, quando você faz uma requisição ao UOL.com.br, não é garantido que você vai ser sempre atendido pelo mesmo servidor. Você pode ser atendido por réplicas, por cópias que estão em endereços IPs diferentes. E pode acontecer de alguns desses recursos terem sido redirecionados para algum outro local, enviados para algum outro local, ou a sua própria requisição foi aceita por um servidor web, redirecionada essa solicitação para outro servidor web para tratá-lo adequadamente. Boa noite. Opa, boa noite. Ô, professor, desculpa, cheguei atrasado aí que eu tô na estrada aqui, mas vou acompanhar aqui no carro. Tudo bem. Bom, alguma dúvida, Whitson? Eu cheguei agora. Ah, tá bom. Bora lá. Erros ou status codes da família 4xx, tipicamente são erros. Erros 4004, quando a gente solicita um recurso e aquele recurso não existe no servidor web. Por exemplo, estou solicitando uma página dentro lá do site da ufmt.br, que essa página não existe. Então, o servidor pode estar configurado para me retornar esse código 404, informando o recurso que você está pedindo não existe, tá? Mas, por outro lado,
eu poderia também configurar o meu servidor web para mandar uma mensagem customizada. Não somente aquela mensagem feinha que os servidores web trazem, mas eu posso customizar, que é muito comum hoje em dia. E a família de erro, ou desculpa, a família de códigos 5xx, que é tipicamente erros no servidor. Então, não é erro na requisição em si, é erro no servidor. Quando, por exemplo, o servidor não consegue tratar adequadamente aquela solicitação, seja porque algum processo travou, e por aí vai, ele pode retornar esse código 500, da família 500, informando que ele está com algum problema. Bom, ok. Então, imagine o seguinte, eu quero acessar esse recurso aqui, ó, o fmt.br / por exemplo, cursos / computação, assim. Então, esse aqui a gente entende que isso aqui é uma URL, né? É o endereço para algum local. A rota é um caminho em uma aplicação web, que a gente pode utilizar ela normalmente em APIs também, para acessar, criar, atualizar ou escolher um determinado recurso. E a gente já falou também que esses recursos podem ser dados, páginas web, entidades e qualquer outra coisa. Então, por exemplo, nessa URL aqui, o fmt.br /cursos /computação, /cursos /computação, a gente diz que é uma rota. Isso aqui é uma rota para esse domínio fmt.br. Então, outro exemplo, um usuário, um recurso pode ser acessado por meio da rota /usuário, um produto através da rota /produto. Então, a rota ela tem que fazer parte de uma URL inteira, quando eu vou acessar ela. Então, a minha URL é formada por esse domínio, mais a minha rota. Essa é a minha URL, aqui. Então, a minha rota é o que está após o meu domínio. O fmt.br é meu domínio, /cursos /computação, por exemplo, é a minha rota. Ou então, poderia colocar assim, ó, um exemplo fictício. Professores / o ID do professor, por exemplo, 12. Então, eu iria acessar o recurso que está dentro da rota professores /12. E a gente utiliza essas rotas combinadas com nossos verbos lá do HTTP, como get, post, put, delete, para realizar essas operações, tá? Então, ok. Então, se as rotas são as localizações dos recursos, a gente pode utilizar o nosso verbo HTTP, as nossas ações HTTP associadas às rotas para determinada ação. Como, por exemplo, se eu fizer um get para a rota usuários, por exemplo, www.fmt.br /usuários, tipicamente eu estou querendo listar todos os usuários, tá? Então, aqui eu já estou tratando, já entrando no jargão de APIs, quando a gente vai projetar APIs. Então, a gente já trabalha com essa ideia, tem toda uma sintaxe, uma semântica bem definida aqui. Se eu uso o comando get, a gente sabe que get para recuperar alguma coisa, /usuários /123, tipicamente a gente pode querer recuperar o usuário com a ID 123. Se eu uso o verbo post, e a gente sabe que post é para enviar alguma coisa para o servidor, você coloca post, ou seja, o verbo post, perceba que a rota usuários é a mesma do comando aqui, anterior. Porém, como eu estou usando o verbo post, eu estou criando um novo usuário, não listando os usuários. Então, com a mesma rota, através da mesma rota, eu posso fazer ações diferentes, apenas mudando o verbo HTTP. Put, eu posso atualizar os dados do usuário 123, quando eu uso essa rota usuário 123, e por fim, delete, eu posso querer, digamos, deletar esse usuário com código 123. Então, a minha semântica aqui, quando eu crio rotas, nesse
segundo exemplo, que eu tenho usuários, que eu vou acessar informações das minhas entidades usuários, e o próximo aqui identifica o ID dele. Se a gente começar a prestar tá. Para quem quiser entender exatamente, esses são 2 sites interessantes mesmo também, são os códigos, Carlos, obrigado. Se a gente começar a prestar atenção nas URLs que a gente navega na internet, a gente vai começar a ver que existem vários parâmetros, existem várias coisinhas diferentes que a gente passa para esses recursos que a gente está acessando, né? Quando a gente fala de endpoint, que é tradução literal é ponto final, né? Que ele nada mais é realmente do que o ponto final de uma comunicação entre um determinado cliente e o seu servidor. Então, o endpoint ele vai ser a combinação da nossa URL mais o método HTTP que a gente vai utilizar, mais o nosso domínio que a gente tem. Por exemplo, na verdade, toda rota ela faz parte de um endpoint, ok? Isso é óbvio. E às vezes a gente fala também que endpoint e rota é a mesma coisa. A gente pode falar, mas existe uma diferença bem técnica aí, tá? E vai ficar bem mais claro a gente entender um endpoint quando a gente for consumir APIs. Quando a gente for consumir uma API, a gente tem que passar o endereço completinho lá para o nosso endpoint, formando lá qual que é o método que eu vou utilizar, qual que é o URL, qual que é o domínio que eu preciso. O nosso endpoint é a combinação do verbo mais a nossa rota e mais o nosso domínio. Então, bora testar? Eu coloquei um desafio para vocês aqui. Alguém tentou fazer? Vocês conseguiram fazer? Dá um joinha aí quem conseguiu fazer. Só o Daniel, Carlos Silva, ok, beleza. Então, vamos fazer aqui. O que eu vou fazer? Vamos tentar executar abrir uma conexão para um servidor qualquer porque é uma conexão TCP e tentar utilizar o protocolo HTTP para recuperar um recurso. Vamos tentar fazer isso. Então, a gente vai usar esses 3 camaradas aqui, ó. A gente vai usar o Telnet. Eu estou usando o Linux, eu sou usuário do Linux há muito tempo. Não, deixei de usar o Windows há muito tempo, porque eu não tenho dinheiro para pagar licença. Então, vou usar o Telnet. Provavelmente tem um equivalente no Windows. O seu URL, curl também é do Linux, e o Postman ele vai rodar nas 2 plataformas. Então, o Telnet, para a gente trabalhar com conexões extremamente simples, do tipo TCP, a gente abre uma conexão TCP para algum lugar, para algum servidor. O seu URL a gente pode trabalhar com conexões TCP também, mas com HTTP e HTTPS, coisa que o Telnet não faz de forma muito simples, eu teria que configurar ele. E o Postman, aí já é bem mais elaborado, dá mais recursos para a gente, uma ferramenta bem interessante para a gente criar e testar APIs, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir um terminal, deixa eu só fazer o seguinte, eu vou tentar colocar ver se vocês vão conseguir enxergar aí. Tá muito pequenininho aí? Vocês conseguem enxergar? Tá tranquilo? Ou para aumentar? Se tiver tranquilo, dá um joinha. Se tiver ruim, vocês dão um joinha para baixo, uma negação. Então, ok. Beleza, então. Então, o que eu vou fazer aqui? Quando eu digito o comando man, que é o man telnet, é o manual, né? O manual dos nossos comandinhos que a gente tem lá no Linux. Então, aqui ele mostra o que é o telnet, Use Interface, o Telnet Protocol. Então, ele está falando aqui, ele te dá várias explicações, vários dos parâmetros, tudo que ele consegue fazer. Mas, de forma bastante simples, é um dos aplicativos mais simples do Linux para a gente abrir conexões TCP. Então, o que eu quero fazer?
eu quero abrir uma conexão TCP para esse camarada aqui, ó, www.ufmt.br. Agora, lembrando de redes computadores, quando eu vou abrir uma conexão para um servidor, eu preciso informar qual porta. Que vou abrir para a porta 80, tá? Que é a porta padrão para um serviço web. Então, vou fazer aqui, ó, rodar telnet www.fmt.br na porta 80. Quando eu dou um enter, o que ele falou? Ó, try 200.17.60.5. Quem que é esse camarada aqui? Ó? Esse camarada é o endereço IP equivalente a essa URL. Então, o nosso servidor da UFMT, na verdade, corresponde a esse endereço IP público. E que ele está falando connected to ufmt.br, ou seja, ele está conectado já ao servidor. Bom, será que realmente esse endereço IP lá da UFMT, se eu copiar esse cara e colar no browser, vocês vão ver que vai abrir o site da UFMT. Ou então a gente faz o seguinte, usando NS lookup, ufmt.br, aqui, ufmt.br, e ele me retorna qual que é o endereço IP desse domínio ufmt.br. Olha que legal. O ufmt.br corresponde a esse IP público, que é final 5, e esse outro IP público, final 2. Por que vocês acham que tem esses dois IPs? Balanceamento de carga. Então, o servidor vai ter uma réplica, possivelmente uma réplica do servidor do UFMT, para conseguir aguentar a quantidade gigantesca de requisições que esses servidores acessam, tá? Então, depois façam um teste, colocam no browser de vocês, lá no navegador, que vocês vão ver que vocês vão conseguir abrir o site da UFMT. Agora, voltando, tá lá, telnet.ufmt.br. Aqui, já está dizendo que eu já tenho uma conexão TCP aberta com o meu servidor da UFMT. O que eu posso fazer aqui? Eu posso enviar uma solicitação HTTP. Ó, get é o verbo. Vou pegar qual recurso? O barra, que é um recurso raiz, HTTP, barra 1.1, que eu estou querendo utilizar o HTTP na versão 1.1. O host que eu vou acessar é o www.fmt.br. Vamos ver que ele vai mandar alguma coisa estranha aqui. Então, enter. Olha o que aconteceu. Ele me retornou uma mensagem HTTP válida informando o seguinte, ó, o código foi 301, ele está falando o seguinte, movido permanentemente. E aqui tem alguns metadados que eu consegui entender aqui, ó. Por exemplo, o servidor lá do lado da UFMT é o Nginx, não é uma parte Tomcat. A data dessa requisição, o relógio está um pouco atrasado aqui. O tipo foi um tipo HTML que ele nos respondeu. O tamanho dessa resposta aqui está 162 bytes. Connection keep alive significa que ele vai sempre tentar manter a conexão aberta a maior quantidade possível de tempo para não ter que ficar abrindo e fechando novas requisições. A localização, olha que legal, HTTPS. Aqui, olha só, aqui eu já sei que o meu recurso foi movido para esse endereço aqui, ó. O final S, HTTPS. S de security, de segurança. Então, o servidor da UFMT não está acessando, não está recebendo mais solicitações usando o protocolo HTTP apenas. Eu tenho que usar o protocolo HTTPS. É isso que ele está indicando. Ele está indicando aqui, ó, com esse código, que o recurso foi movido e eu tenho que acessar através desse cara. Bom, então aí o nosso telnet, simples telnet, já não vai resolver nossas coisas. A gente tem que fazer uma solicitação usando um protocolo de comunicação TCP, mas com HTTPS. O que eu vou ter que fazer, então? Tentar usar alguma outra ferramenta que deixa a gente trabalhar com HTTPS.
que aí vem essa ferramentinha aqui, ó, CURL, cool, que você pode instalar ela no seu computador, no seu notebook e por aí vai, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai rodar esse comando aqui, ó, CURL, -i, e o endereço do recurso que eu quero acessar, ok? O -i, ele mostra todos os cabeçalhos da resposta. Então, limpar esse terminal, digitar esse camarada, opa, deixa eu copiar esse cara aqui. Shift Insert, e ok. Vou esperar a resposta dele, ó, que resposta grande. O que esse camarada grande aqui que está terminando com a tag barra HTML barra body? Isso aqui é um recurso, né? Não é um recurso web, é a nossa página index do site ufmt.br. Então, aqui tem toda a nossa, o tamanhozão da página, da nossa página. Grande, né? Grande, 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 grande. Aqui, até aqui, ó. O que aconteceu? Enviei esse comando, ele fez uma solicitação HTTPS com o comando GET lá para o meu servidor. O servidor, ó, respondeu um código 200, que é um código ok, a sua requisição está ok, eu vou tratá-la, com informações, isso aqui são metadados, né, do servidor, Kennedy e por aí vai, e aqui o próprio conteúdo do recurso que eu estou pedindo. Eu estou fazendo a solicitação para o meu recurso raiz, então ele me dá ele retorna a página index, que é essa página todinha que está aqui para baixo. Então, se você copiar isso aqui, colar no arquivo de texto, e depois tentar abrir pelo browser, você vai ver que vai ter o layout certinho da página da UFMT. Ou então, se vocês quiserem, a gente pode comparar, né? Acessar o site da UFMT, por exemplo, ufmt.br, esse camarada aqui, e dar um Ctrl+U para ver o código-fonte dele. Olha só como é que... Deixa eu aumentar aqui. Um doctype, HTML, Global Sites, ok, Windows, tem algumas informações. Vamos ver se bate com o conteúdo que foi retornado? Olha, tem a mesma estrutura. Estão vendo aí? Por exemplo, esse código ID igual... Ô, professor, eu acho que fugiu aí, eu não estou vendo aqui na tela, é porque eu tô no telefone, mas eu acho que fugiu aqui. Os outros colegas estão enxergando, é porque no telefone realmente algumas informações, o próprio... Não, voltou agora. Antes estava fora, voltou agora. Tá bom. Mas normalmente a visualização fica um pouco prejudicada no celular, tá? A visualização está bem fraquinha, professor, mas dá para ver um pouquinho. Quase não estou vendo. E agora? Agora melhorou um pouco. Tá. Dá para ver sim. Então, eu estou mostrando aqui do lado esquerdo da tela, esse cara aqui, o site da UFMT, está aqui o código-fonte do site da UFMT, ou seja, view source aqui. E aqui eu estou mostrando que aqui tem um link para esse recurso aqui, ó, que termina com 123639873, que é o mesmo cara que foi retornado aqui, ó. Né? Posso fazer uma pergunta? Claro, pode. E se eu clicar errado, eu tenho um problema de modificar esse código-fonte? Tem algum erro? Ou só Não. se eu digitar? Você fala clicar aqui, você não vai fazer nada diferente. Não, ele já está ali, o código-fonte. Tá, mas... Aí eu clico ali. É só se eu posso, por exemplo, anexar alguma coisa ali ou tirar? Não, você não vai conseguir editar esse código-fonte aqui. Ele funciona assim, o HTTP. O recurso que está sendo recuperado do servidor web é essa página. Isso aqui é uma página. Todo esse conteúdo é uma página. Então, está sendo, o servidor web envia esse recurso para você, envia uma cópia da página index para você, e o seu browser vai redimensionar, ou seja, vai fazer a representação gráfica dessa página web, que é essa representação gráfica aqui. Ó. E se eu quiser mudar alguma coisa? Esse código-fonte está rodando localmente na sua máquina. Você for fazer alguma alteração aqui, a sua alteração vai ser local na sua máquina, não vai ser no site da UFMT.
É essa pergunta que eu queria fazer. Porque lá aí é outra situação para mudar isso. Sim, para você fazer uma alteração, digamos, permanente aqui no site da UFMT, você tem duas maneiras. Ou você vai lá no servidor de arquivos da UFMT e acessar o código-fonte e alterar esse código-fonte aqui. E para isso tem que ter acesso. Você teria que ter acesso ao servidor de arquivos dele. Ou então, se por acaso o servidor de arquivos da UFMT, o servidor web da UFMT não estiver corretamente configurado, estiver liberado, por exemplo, os comandos trace, os comandos put, os verbos put, http, aí você conseguiria alterar também. Mas eu te garanto que não estão, eles não estão liberados, tá? Isto é, somente quem tem acesso ao servidor de arquivos da UFMT vai conseguir modificar esse arquivo aqui. Ou o cara ou a pessoa tem acesso, ou ela vai invadir. De alguma maneira, ela conseguiu superar todos os mecanismos de segurança e romper o acesso e conseguiu acesso lá para o sistema de arquivos da UFMT. Ok? Bom, então, aqui a gente mostra que tanto o recurso que o meu browser, ou meu navegador recupera, é o mesmo que eu estou recuperando através do comando Só uma dúvida agora, só uma dúvida. Uhum. Não, é porque às vezes eu fico preocupado de acessar aquele arquivo ali, entendeu? E você querer alterar alguma coisa, porque... Então, quer dizer que não tem jeito. Se você não tiver acesso ao arquivo, você não tem como fazer isso, né? Não tem. Mas, por exemplo, se você digitar algumas letras, alguns arquivos, alguma coisa, você pode alterar no seu computador? Deixa eu ver se eu estou entendendo aqui. Percebe que eu estou com o browser aberto, é o meu navegador, né? Que é o Chrome. O que eu estou mostrando aqui para você é o código-fonte dessa página aqui. O código-fonte HTML da página que o servidor fmt.pr retornou para o meu computador. Aí você está falando que se alterar esse aqui, seria pegar esse arquivo e alterar, se eu iria modificar alguma coisa no meu computador? Não vou modificar nada. Professor? Oi. Eu acho que entendi mais ou menos assim, que ele o código... copiar esse código aí, hospedar em outro lugar e fazer uma clonagem desse site ou não? Como é que seria? Não vou fazer isso. Pronto. Vou fazer aqui. Ok, vou fazer o seguinte. Abrir aqui, ó. Vai faltar informação, algumas coisas linkadas. Peguei esse camarada aqui, ó. Vou salvar ele, ou seja, copiei esse código aqui todinho. Copiei esse arquivo de texto, esse arquivo de texto, vou salvar aqui. Peraí. Deixa eu mandar salvar aqui. Ele está travando um pouquinho, que eu estou com muitas abas abertas. Deixa eu começar de novo. Vamos lá. Vou pegar esse cara e vou salvar ele. Vou salvar aqui, por exemplo, na minha página. Vou chamar aqui, ó. Página, underline, UFMT. Ok. Salvei uma cópia desse cara localmente. Vem aqui em página, underline, UFMT. Deixa eu abrir para vocês. Está aqui esse camarada. Vamos abrir ele. Ele vai abrir com o meu no próprio browser. Veja que aquele endereço aqui não é mais uma URL lá para www. Está abrindo um arquivo local. Página, underline, UFMT. E olha que loucura. Está vendo como ele abriu? Ele não abriu com a formatação correta, porque ele não conseguiu fazer o import, a inclusão de vários estilos que essa página aqui tinha. Ele não conseguiu abrir vários estilos, por isso ficou essa coisinha um pouco feia. A mesma coisa eu poderia fazer, por exemplo, vamos pegar aqui o wall.com.br. Wall.com.br. Aqui. Vamos salvar esse camarada aqui. Ó. Salvar esse essa é página. bom. Esse é bom. Vamos pegar aqui, ó, desktop. Vamos ver aqui. Aqui, ó, meu, underline, wall. Vamos aqui localmente, ó. Eu salvei aonde, gente?
Para ter salvo aqui, dá um Ctrl S aqui. O local. Vamos lá. Salvando esse cara. Aqui tá baixando aqui, ó. Tá demorando. A página do UOL é grande, cara. Não é pequena, não. Mas não vai funcionar, professor, porque assim, tem várias coisas, tem caminhos e pastas, arquivos que você não tem na sua pasta, não vai funcionar, né? Acho que é isso que você devia ter pego, é isso que eu estava falando, você devia ter pego um site menor. Vai funcionar algumas coisas, se você pegar alguns caminhos que não tem vinculação a arquivo, ele funciona. O código-fonte do UOL, por exemplo, como você quer um hiperlink, uma página da web, tem vários, por exemplo, ó, vamos pegar aqui, ó. Se search, esses endereços aqui eu não tenho acesso, eu não vou conseguir pegar. Todas as imagens que tem, eu não tenho cópias locais para conseguir incluir. Então, por exemplo, esse arquivo aqui, ó, esse texto aqui, ó, eu não tenho acesso. Existe uma regra de acesso? A gente tem uma? Não tem uma regra bem definida. O arquivo HTML que especifica essa página aqui, ele é repleto de links para outros recursos. Então, se eu quisesse copiar toda a página do UOL, eu teria que ter acesso a todos os recursos do UOL. E às vezes eu não vou conseguir. Então, não, aqui eu estou copiando a página... Isso eu sei, eu estou falando assim, uma regra simples. Por exemplo, de acessos e não acessos. Tem uma nomenclatura... Luiz, o professor, acho que é aquele que fala assim, que nem quando abre o colchete, aí que seria o tipo de letra, aí é um tipo, tem o CSS. Não, sim, CSS, eu estou entendendo você, irmão. Vamos lá, tenta formalizar de outra maneira, acho que eu não compreendi a sua dúvida ainda. Quando você fala regra de acesso, por enquanto eu estou me posicionando como um cliente, como um browser. O browser está acessando o recurso da web. Se aquele recurso que está disponível, que está lá no servidor web, ele está disponível sem um login, sem usuário e senha, beleza, eu consigo baixá-lo. Caso contrário, não. O próprio servidor web ele pode proteger vários dos seus recursos, e isso acontece sempre, vários dos seus recursos através de autorizações. Aí você precisaria fazer um login para conseguir acessar algum recurso lá específico. Ok? Não, beleza, entendi essa parte. Mas a minha dúvida ainda ficou. Mas a minha dúvida é mais... Mas beleza, eu entendi. O irmão aí deu um direcionamento que eu entendi ele. Tá bom. Tá. A gente parou onde? A gente parou aqui, né? A gente estava brincando com a solicitação. Quando eu fiz a solicitação para o nosso servidor lá, da ufmt.br, tentando pegar o recurso barra. Quem é o recurso barra? Index. O recurso principal do meu servidor web, ele me retornou uma mensagem HTTP. Então, aqui eu tenho o status code da mensagem HTTP, falando HTTP 2, eu estou usando a versão 2, o código 200. Ok. Consegui entender sua requisição, estou te retornando toda essa informação. O cabeçalho da requisição HTTP e aqui o corpo. O corpo nada mais é do que a própria página web. Se eu estou trabalhando com o meu browser vai conseguir redimensionar, vai conseguir plotar, criar a nossa página web da UFMT bonitinha. E aí, para cada pedacinho dessas tags HTML que tiver, por exemplo, uma referência a um outro recurso, como uma imagem, o próprio browser vai pegar, fazer uma nova conexão para o servidor web para pegar aquela imagem, para pegar aquele outro include, por aí vai, para no final das contas ele redimensionar a página web bonitinha como ela é, a UFMT dessa maneira aqui. Então, por uma simples requisição para o site ufmt.br, o que o browser faz por trás, às vezes chega a ser milhares de outras requisições. Porque esse cara aqui, essa página, ela tem vários recursos. Uma imagenzinha é um recurso. Uma imagem dessa aqui é um arquivo .png ou .gif, por exemplo. Então, como eu tenho várias imagens aqui, cada uma dessas é
um próprio recurso. Por isso que minha página HTML ela é cheia de marcações, cheia de tags que indicam o caminho para esses recursos. Bom, então a nossa discussão estava baseada lá na requisição HTTP simples com o Telnet. A gente viu que o site da ufmt.br trabalha com HTTPS, então eu tive que trabalhar, vim para esse software aqui, que ele vai dar suporte, ok, HTTPS. A gente viu que ele retorna bonitinho lá o nosso site, ufmt.br. E a gente pode agora ir para o Postman, que é um software bem mais elaborado, uma ferramenta bem mais elaborada para a gente desenvolver, testar e até criar documentação das APIs que nós iremos trabalhar. Então, a gente pode trabalhar de duas maneiras com o Postman. Ou eu posso baixar o instalador dele, instalar localmente na máquina, ou então você pode usar a versão web dele, tá? A versão online dele, fica a seu critério. Aqui tem uma documentação no próprio Postman, como a gente faz para atualizar e instalar. Então, fique à vontade para vocês fazerem o que vocês quiserem, usar essa ferramenta, tá? Bom, para a gente brincar com o Postman, para a gente ter esse primeiro contato com essa ferramenta Postman, eu vou trabalhar com uma API web. Claro que muita coisa que tem que ir nessa API web já está um pouco mais avançado no curso, mas a ideia é o seguinte, a gente já mostra como as coisas funcionam um pouco e vai despertando o interesse de vocês. Ao invés de eu colocar um bocado de material, só material textual e tudo mais, então já coloco algum exemplo prático para depois a gente já começar a estudar, começar a entender as coisas. Então, obviamente, eu creio que algum outro recurso que esteja disponível, que talvez não vai ser de pleno entendimento de todos, mas não se preocupe que ao longo do curso a gente vai sanar essas dúvidas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar essa API, dummy.json. Bom, aí que já começa. O que é JSON? JSON é um outro protocolo. É um protocolo também para a gente estruturar mensagens. Assim como a gente tem o próprio HTTP, que é um protocolo, o JSON também é um outro protocolo para a gente estruturar mensagens. Então, a gente vai brincar com essa API chamada dummy.json, e essa API ela cria dados fakes, dados simulados, para a gente brincar lá com as nossas operações do tipo get, post, put, delete, que basicamente são operações que a gente chama de CRUD, tá? O que é CRUD? A gente fala, faça um CRUD para o usuário, que basicamente a gente cria um formulário, alguma coisa que dá opções de C, de criar, R de ler, U de update, de atualizar, e D de delete, ou deletar. Então, quando eu falo algum sistema CRUD, alguma coisa do tipo do CRUD, é basicamente cadastro, leitura, atualização e deletar entidades no meu sistema. Então, a gente pode acessar esse site aqui, que é a documentação dessa API. Vamos ver se eu estou com ela aberta aqui. Que essa API está aqui. Então, quando vocês acessarem ela, vai estar aqui essa API, a documentação dela, ela está em inglês. A gente pode ler a documentação dela aqui e ver o que ela tem de recurso. Eu vou abrir o meu Postman. Essa é a ferramenta Postman. Vocês têm que brincar e ficar familiarizados com a ferramenta. Eu deixei disponível para vocês um arquivo chamado Collection, ou coleção. Está lá na sala virtual. Vocês podem pegar aquele arquivo, vir aqui em Import, e importar, fazer um drop para cá, arrastar aquele arquivo para cá e importar a coleção todinha. Quando você importar a coleção, deixa eu fechar essas outras aqui, vai aparecer aqui, ó, a coleção aqui para vocês. O que essa coleção é? É como se fosse, aqui a gente vai ter a ideia do nosso workspace, nosso espaço de trabalho. A gente vai organizar nossos conjuntos de requisições aqui dentro. Então, por exemplo, ó, quando eu clico nesse camarada aqui, que é a primeira requisição que eu coloquei para vocês, eu tenho uma requisição, aqui estou informando que é do tipo get, tá vendo? O verbo dela é get, ó, para quem? Para a minha API dummy.json. E quem que é essa API dummy.json? Onde eu vou conseguir acessá-la? Aqui, ó, http://
dummy.json.com/teste. Esse aqui é um endpoint válido para essa API. E tem vários outros endpoints. A gente vai ver, brincar com alguns. Por exemplo, se eu só mudar aqui, porque esse aqui eu coloquei uma... Simplificar. Pronto, esse aqui é melhor. Eu estou acessando quem? Estou acessando o recurso /produtos/products de quem? Do dummyjson.com. Usando qual verbo? Get. Se eu olhar na documentação, vem aqui na nossa documentação, aqui, ó, /product, get all products. O que esse aqui faz? Por padrão, você vai ter 30 itens se você usar um limit and skip. Tá. Então, quando eu faço uma requisição para esse camarada aqui, eu estou retornando a lista dos produtos que foram cadastrados nessa API. Ou seja, é como se eu fosse acessar uma funcionalidade de um sistema que me lista produtos cadastrados. Esses produtos são simulados, tá? Isso não é nada real. Então, vamos aqui voltar para o nosso Postman. Recapitulando, estou fazendo uma solicitação para esse endpoint com o verbo get. Quando eu clico aqui, send, ele me respondeu, está aqui, ó, o código status code HTTP 200, verdinho, ok, deu certo. E aqui embaixo eu tenho a resposta. Eu tenho toda a resposta que foi enviado lá do nosso servidor, desse servidor que está rodando aqui, ó, dummy.json. Esses são os caras, ó. ID 1 significa que é essence máscara lash prices, que tem um preço e tudo mais, é um produto, e por aí vai. ID 2 é outro produto, ID 3 é outro produto. Eu vou ter, se não me engano, 30 produtos aqui, ó. Cada um desses produtos, ele tem uma informação. Por exemplo, aqui são doces e por aí vai. Eu não vou entrar em detalhes nessas propriedades que tem para cada produto, mas a ideia é, percebam que através de uma API disponibilizada na web, eu fiz uma única requisição usando o verbo get, ele me retornou todos os produtos cadastrados. Simplificou e muito, né? E eu fiz isso como? Usando HTTP. Final das contas, usando HTTPS. Então, as coisas simplificaram. Porque eu pergunto para vocês, o serviço dummy.json.com que retorna essa lista de produtos cadastrados, está escrito em que linguagem? Alguém pode chutar aí no chat? Vocês sabem em que linguagem está implementado isso? Eu, particularmente, não sei e não me interessa. Por quê? Porque eu estou usando uma linguagem que é comum tanto para o cliente quanto para o servidor. Uma linguagem que ambos entendem. Então, eu posso, depois a gente vai ver que a gente pode implementar clientes em diferentes linguagens de programação e servidores também em diferentes linguagens de programação. Mas é possível a comunicação desses dois caras porque na API a gente estabelece um vocabulário comum entre eles. É como se eu pegasse, por exemplo, eu, que sou brasileiro, nasci no Brasil, sou fluente em português, e pegasse, por exemplo, um cara que é russo, que é fluente em russo. Se eu tentar conversar com a língua portuguesa com ele, ele não vai entender. Ele não entende português. E se ele tentar conversar em russo comigo, eu também não vou entender. Mas se a gente colocar uma linguagem que é comum aos dois, como, por exemplo, inglês, ambos vão entender. Marcelo, pode falar? Professor, está me escutando? Sim. É por isso que órgãos que nem a Receita, hoje em dia, tem usado muito, né, a API, que é para diferentes empresas com diferentes sistemas conseguir se comunicar com eles, né? Exato. É a questão da interoperabilidade. Ah, beleza. Perfeito, exatamente isso aí. Serviços governamentais, eles exportam as suas funcionalidades utilizando APIs. Essas APIs
para a web, usando protocolos como SOAP e JSON, para estruturar o formato da mensagem. É uma sopa de letrinha por enquanto, mas a gente vai explicar passo a passo cada um desses caras e implementar também, tá? Ok. Olhando na documentação da API, olha que legal. A API está disponível aqui, eu tenho a documentação também. Se eu quiser pegar um Get a Single Product, se eu quiser pegar um produto, apenas um produto simples, eu posso fazer a requisição para qual endpoint? dummy.json.com/products/1. Esse /1 é o ID do produto. Se eu voltar aqui, desculpa, aqui, a gente tinha o ID 29, que era um juice, que era um suco. Se eu vim aqui colocar /29 e mandar uma requisição para cá, o que ele vai retornar aqui para mim? Deixa eu ver. Aqui, ó, /29 retornou apenas informações daquele produto cadastrado com ID 29, que é um suco, um refresco, um suco de fruta, tal, que é packed, embalado com vitaminas, e é muito bom para satisfazer, para você estar hidratado, ok? Que está na categoria de groceries, que é guloseimas, por aí, uma tradução literal, ok? Então, ou seja, a minha API, essa API da dummy.json, ela está estruturando a oferta das funcionalidades delas dessa maneira. Se eu quiser recuperar todos os produtos, acesso esse endpoint. Se quiser recuperar um produto qualquer, eu coloco o ID dele aqui na frente, como, por exemplo, 123, seria o ID de um produto fictício, 123. E tem várias outras possibilidades, essa API, que está na documentação. Por exemplo, se eu quisesse ordenar os produtos, eu quero pegar e fazer uma consulta aos produtos e fazer um sort, que é ordenar ele por ordem ascendente. Eu posso também especificar. Se eu quiser pegar todos os produtos por categoria, também, products/categorias. Se eu quiser listar esses produtos e por aí vai. Então, essa API dummy.json, ela fornece para a gente vários endpoints, que fazendo uma tradução, uma analogia bem grosseira, é como se fosse várias funções diferentes que a API tem. E é muito comum a gente ter funções que, às vezes, parecem ser até redundantes, mas que tem uma certa diferença, porque é melhor a gente trazer lá do servidor esse dado já bem processado e bem próximo da visualização que a gente quer, do que a gente trazer a informação ter que processar na nossa máquina, no cliente, né? Concorda comigo? Então, continuando aqui com o nosso camarada, a gente pode, por exemplo, criar um novo produto. Então, a gente pode usar esse endpoint JSON/products/add, criando um novo produto. Agora, olha que interessante, a gente não usa mais o verbo get. O verbo get é para recuperar algo. O verbo para HTTP, para a gente enviar alguma coisa, é o quê? Post. E aí sim, eu vou trabalhar com o verbo post e também tem que colocar no corpo da minha requisição o que eu quero criar. Então, aqui eu estou criando um notebook com preço de R$ 2.099. Dá um send, vamos ver se vai dar certo. Retornou com o código 2001. O código HTTP 2001 é um código ok, que deu certo, informando que a operação foi um sucesso e foi criado aquele recurso do lado do servidor. Então, agora eu criei um novo recurso lá naquele meu servidor fictício, que tem esse título, esse preço, que são as características dele, e o ID dele foi 195. Beleza? Então, poderia tentar criar outro recurso qualquer, mudando essas informações. Mandaria, ele criou outro recurso, mas com o mesmo ID, porque essa API é limitada, tá? Ela só gera as coisas fictícias. Se quiser atualizar algum produto, usa o verbo put, aqui. Então, aqui eu estou falando, ó, eu quero atualizar o produto com ID 1. Bom, eu tenho que informar aqui que eu quero atualizar. Aqui no corpo da minha mensagem eu falo, eu quero atualizar o preço dele. Agora o preço ele vai passar, por exemplo, sei lá, para 50 pila. Mando lá essa requisição e ó, deu o
código 200. Ok, deu certo. Ele vai falar, ó, agora o ID 1, aquele item custa 50 apenas. Não mais o preço anterior. Vamos alterar de novo. Vamos colocar 765. O novo valor desse camarada. Atualizou novamente. E para deletar um determinado produto, eu uso o verbo delete. E aqui eu quero deletar quem? O produto com ID 1. Preciso mandar alguma coisa no corpo da requisição? Não. Que basta esse endpoint. No final do meu endpoint, eu estou indicando qual que é o recurso. Recurso com ID 1. Quando executar, a resposta que eu obtive foi 200. Então, ele está falando, ó, a gente conseguiu já remover esse cara, conseguiu remover esse produto ou essa entidade que tem um ID 1. Então, tem aqui, então, acho que foi apresentado para vocês o Postman. É claro, a ferramenta é muito grande, dá para a gente fazer muitas coisas interessantes e complexas. A gente vai usar só algumas poucas funcionalidades dela. Mas é importante vocês brincarem, vocês conseguirem entender o que as coisas, qual que é o poder dessa ferramenta aqui, o que a gente pode fazer. Beleza? Vamos fazer um negócio aqui bem interessante. E se eu fizesse o seguinte, fizesse uma solicitação do tipo GET, mais para o www.fmt.br. Vamos ver o que ele vai responder. Eu estou fazendo a solicitação GET para esse recurso, fmt.br. Está demorando a responder, hein? Tomara que não tenham travado. Mas o que esse cara tem que retornar para a gente é as informações da página index, tá bom? Provavelmente a ferramenta travou, porque eu estou rodando em background aqui outras coisas. Ah, tá. Cloud Agent, que esse set tá falando o seguinte, ele tentou fazer essa requisição, demorou mais do que 30 segundos, aí ele foi e travou. E também essa requisição está com vários cabeçalhos aqui, eu teria que tirar esses cabeçalhos aqui, mas enfim, vocês conseguem fazer, depois de testar, fazer requisições diversas aí para vários sites e APIs fictícias que vocês vão conseguir encontrar na internet, e eu vou colocar no material também, tá? Dúvidas aqui quanto a essa parte? Lembrando, esse aqui a gente vai ver com mais calma, tá? Esse aqui é só, digamos, um aperitivo para vocês. Gesmiller, é isso? Pode falar? Sim, tá me escutando? Tô. O que você subiu aí foi só uma aplicação ou foi um site? Desculpa? No JSON você subiu foi uma aplicação ou só foi um site? Deixa eu ver se eu entendi aqui. Você está falando aqui no Postman? É isso? Sim. Tá, aqui eu estou abrindo o Postman de forma online, né? Aí você subiu só um site qualquer para fazer esse requisito. Não, essa API que eu estou usando como teste aqui, ó. Deixa eu ver ela aqui. Essa Dummy JSON, eu não implementei ela, não. Ela está disponível na internet gratuitamente para a gente testar. Ok? Sim. Isso está rodando em algum lugar. Tá. Não sei aonde, vai estar rodando. É um serviço. Existem várias APIs de testes disponíveis na internet, tá? Então, estou pegando uma dessas aí. Marcelo? Professor, nessa ferramenta mesmo, ela estando online, eu consigo testar local também? Com certeza. Localhost? Com certeza, tem como você fazer. Porque é o seguinte, quando você for testar local, você vai colocar o endereço local da sua máquina. Como, por exemplo, aqui, ó, quando for testar as coisas, provavelmente o nosso endpoint vai ser assim, 192.127.0.0.1, por exemplo. O que é esse endereço 127.0.0.1? É a referência localhost da nossa máquina. Se você vir aqui, ó, por exemplo, vir aqui e fazer o seguinte, ó, ping 8.8.8.8, eu estou fazendo um ping para quem? Para o servidor do Google, né? O DNS do Google, 8.8.8. Olha aqui o time dele, ó. O TTL, o time dele está relativamente baixo.
18,6 milissegundos. Agora, se eu fizer isso aqui, ó, 127.0.0.1. Eu estou fazendo um ping para mim mesmo, local. Esse endereço IP 127.0.0.1 é referência à própria máquina. Olha o ping dele aqui, ó, baixíssimo, 0.023 milissegundos, tá? Então, quando a gente for rodar os nossos códigos, a gente vai simular, por exemplo, um serviço, um servidor web, né, com um endpoint bonitinho lá, e a gente vai requisitar a API dela, fornecida por ela localmente também. Aí depois a gente vai rodar esses caras aqui, o Postman, passando esses parâmetros aqui. Bom, ok, beleza. Acho que eu tenho uma coisa bem interessante para mostrar para vocês aqui, ó. Que linguagem de programação vocês viram no curso até então? Python. Perfeito, perfeito. Acertei, então. Então, ok. Dummy, essa API aqui, dummy, JSON. Aqui, ó, perceba que a gente usou o Postman para consumir a API. O que eu quero fazer? Eu quero programar isso em Python. Eu quero que o meu código em Python consuma os recursos daquela API. Então, aqui na documentação ele informa, ó, por exemplo, vamos pegar o mais básico aqui, ó, recuperar todos os produtos aqui, ó. Recuperar todos os produtos, eu tenho que acessar esse endpoint. Ele vai me retornar a resposta no formato JSON. Por que eu faço isso para programar em Python? Não se preocupe que eu vou disponibilizar esse código para vocês. O que eu quero fazer nesse primeiro exemplo aqui, ó? Deixa eu abrir ele. Eu vou acessar essa URL, que é o nosso endereço do nosso endpoint. Estou usando a API Request para trabalhar com requisições web. O que eu faço aqui? Request.get. O que eu estou usando? É o método get, o verbo get. URL, ou seja, estou acessando esse endpoint e o retorno disso aqui é a minha própria resposta. Se o status code for igual a 200, significa que deu certo a minha requisição. Se for igual a 200, significa que o servidor web recebeu minha chamada, minha requisição, e preparou uma mensagem para retornar para mim. E aí depois eu consigo recuperar o retorno através do método response.json. Isso é, eu estou tirando o meu documento JSON dentro da resposta. E aqui eu mando imprimir as coisas. Então, vamos lá rodar esse camarada. E, ó, o que ele fez? Eu consegui recuperar os produtos. Aqui, ó. Eu só estou mostrando os 5 primeiros produtos, tá? Todos os produtos que eu consegui recuperar lá da API. Então, eu estou rodando um código-fonte localmente no meu computador que faz uma requisição para a API da dummy JSON. Essa API recebe essa requisição, faz um tratamento da requisição e retorna para mim uma resposta com a lista dos produtos cadastrados. Isto é, esse código em Python aqui equivale à mesma coisa que eu fiz lá no Postman. Mas aqui eu estou fazendo, programando, né? Tudo bem? Dúvidas aí, por enquanto? Você fez tipo um filtro, né, professor? Aqui, eu só fiz um filtro aqui. Esse if, porque é o seguinte, se o código de resposta for diferente de 200, significa que deu erro. Não deu certo a minha requisição. Se deu certo, eu recupero o conteúdo, o body, né, o conteúdo da minha resposta. Então, tá aqui, o response.json, estou recuperando o que veio. Porque aquela API que a gente está brincando, que é a API dummy JSON, ela estrutura as mensagens usando JSON, ok? Não se preocupe, que a gente vai explicar com calma isso mais para frente. Aqui eu estou trabalhando com for. O que esse for faz? For produto em data, isto é, eu estou recuperando os 5 primeiros elementos. Apenas isso, só isso que eu estou fazendo. Um forzinho só para varrer o meu documento JSON e imprimir quem? Estou imprimindo o título dele e o preço dele. Como que eu sei que é o título e preço? Porque se você vir aqui na API,
Aqui na API ele explica como que é os formatos das respostas. Deixa eu voltar aqui rapidão. Deixa eu ver aqui. Tem algum localzinho que ele mostra a listagem de todos os produtos. Quais são os atributos que um produto tem, tá? Então, um dos atributos que ele tem é o título e o price. E aqui também fica evidente no Postman, né? Quando eu mando listar os produtos, vou pegar esse aqui, ó, mando listar um determinado produto. Deixa eu pegar. Ixi, foi mudando esses caras aqui, acabei tirando o. Vou pegar esse outro camarada aqui, peraí, rapidinho. Pronto, esse aqui vai dar certo. Deu erro aqui, ó. Por que deu not found aqui? Você sabe o que deu not found? A nossa URL é essa aqui, ó. https:/products. Tirar. Ok. Vamos ver. Bom, agora deu certo. Olha só. Para o produto com ID 1, eu tenho um atributo title, description, category, price, discount percentage, rating, stocks, tags, por aí. Eu tenho vários atributos para ele. Aqui no meu código-fonte, eu só estou recuperando o quê? O title dele e o price dele. Mas eu poderia recuperar outros ali para printar também. Mas eu tentei deixar a coisa mais simples possível, tá? O outro exemplo que eu tenho aqui, por exemplo, se eu quisesse recuperar os usuários. Então, nesse endpoint /users, tem todos os usuários cadastrados lá nessa API fake, né? Se eu rodar esse camarada, ele mostra para mim quais são os usuários. Deixa eu só limpar a telinha aqui para ficar mais fácil de enxergar. Tá aqui, ó. Emily Johnson, Michael, Sofia, James, Emma, são todos os usuários, algum dos usuários que está cadastrado na minha API. Então, perceba que apenas com o endpoint, eu consigo, e usando a API requests, eu consigo acessar os diferentes recursos que a minha API fornece, tá bom? Então, aqui, de novo, eu faço um filtro, né, uma condicional aqui. Se o status code foi 200, significa que a requisição foi aceita pelo servidor, foi bem tratada e o servidor me mandou uma resposta. E aqui eu estou recuperando o corpo da minha resposta, extraindo dessa resposta o arquivo JSON, que a gente vai tratar e vai ver com calma nas próximas aulas, e estou imprimindo as informações dos usuários. E vários exemplos que eu fiz aqui. Usando, por exemplo, olha aqui, eu vou procurar por um determinado produto que tenha o termo FMT. Vamos ver se a gente vai achar. Não tem nada. Vamos procurar por um produto que tenha, sei lá, vamos voltar na lista de produtos aqui, ó. Vamos pegar esse camarada aqui, ó, máscara. Vamos ver se acha esse cara. Vamos rodar, ver se ele vai achar. Achou, tá vendo? Achou um produto aqui, ó, que tem esse search a interrogação que, esse aqui é o endereço do endpoint passando um parâmetro para fazer a consulta. O exemplo 4, por exemplo, se eu quiser criar um novo produto. Olha que interessante, requests.post. O que é post? Enviar o produto. Que produto quer? Esse camarada aqui. Estou estruturando um produto usando essa anotação de dicionário, passando esse dicionário para quem? O corpo de uma requisição, o método post. Rodo esse camarada. Esperar ele terminar de rodar aqui. Está demorando. Vamos ver se ele travou ou não. Travou, provavelmente travou. Mas, de qualquer maneira,
ele iria criar um produto, tá? Então, aqui também fico esperando o código de resposta dele, que é o código de resposta dele, se for 200 ou 201, deu OK. Basicamente, ele está fazendo aqui, eu estou fazendo em Python, o que eu fiz aqui com o método post no nosso Postman, tá? Deixa eu só tirar esse camarada aqui e pegar um exemplo aqui, ó, da nossa API, por exemplo, se eu quiser add a product, eu vou pegar esse endpoint aqui, ó, vendo? ADD, usando o método post. Vamos voltar aqui. Tá aqui. O produto que eu quero adicionar. Pronto, aqui deu certo. No Postman deu certo, tá? Então, ele criou um produto também. O quinto elemento é, se eu quiser acessar um determinado produto, eu uso esse endpoint /products/id do nosso produto. Se eu quiser também trabalhar com autenticação e autorização, esse endpoint de exemplo também trabalha com isso. Então, esse código eu não vou mostrar por enquanto, tá? E eu queria mostrar para vocês o seguinte, antes de a gente abrir para as dúvidas e comentários. É o seguinte, aqui eu mostrei para vocês esse dummy.json, que é uma API para a gente testar as coisas. Ok, é uma API gratuita na internet, a gente vai usar bastante, mas tem outras também, como, por exemplo, Rick and Morty. Quem já viu esse programinha? Desculpa, esse desenho animado, e dá um joinha. Alguém assiste? Ninguém? Ah, alguns assistem. Beleza, então. Existe uma API também de teste. Essa API é baseada em REST, não é... É uma API REST, e a gente vai ver depois o que é essa API REST, que a gente também consegue usar como teste. Então, a gente pode usar ela também. Então, nessa documentação, a gente tem as informações de como acessar os recursos dessa API. E, basicamente, a gente vai conseguir recuperar informações sobre os personagens do desenho também, os episódios também, os locais que foram realizados esses episódios, tá? Então, eu vim aqui no Postman, se não me engano, eu tinha brincado aqui também, o Rick and Morty, aqui. Então, eu posso fazer, por exemplo, uma requisição por Rick and Morty e queria saber, por exemplo, quem que é o personagem, né, de ID número 1. Faço uma requisição, lembrando que o endpoint agora é esse aqui, ó, https://Rick and Morty, api.com/API/character e /1, que significa o ID do primeiro caractere. E o ID do primeiro caractere me dá as informações, que é o Rick Sanchez. E aqui dá as informações dele, se ele está vivo ou não está vivo, se ele é humano, qual que é o tipo dele, que ele é o sexo masculino, qual que é a origem dele, e por aí vai. Várias informações relacionadas ao desenho, tá? É um desenho, para quem não conhece, é um desenho, como se fosse um X-Men da vida, por exemplo, é um desenho que passa, não sei se passa se tem no Netflix, eu não me lembro. Bom, e aí essa API também é uma API de testes que a gente pode brincar. E como que a gente faz para acessar essas funcionalidades da API, a documentação da API, que é algo extremamente importante. Aqui eu tenho todas as informações. Como, por exemplo, se eu quiser pegar informações de todos os caracteres, eu vou acessar esse endpoint aqui, ó. Então, vamos fazer aqui na mão como criar uma nova requisição. Eu venho aqui, o Rick and Morty, clico com 2 pontos aqui, 3 pontos, e Add Request. Ele vai me dar o espaço aqui para criar uma nova requisição. Eu tenho que informar qual que é o método HTTP que eu vou usar, é um GET, qual que é o URL, esse camarada aqui. Dá um send, e ele já dá o status 200 aqui, falando, ok, eu recebi, passa no Max, né? É verdade. E recebeu o status 200, ok, e aqui está todas as informações, ó, dos personagens que existem aqui. O Morris Smith, a Sober,
E por aí vai. A Beth Smith, que é a mãe, o Jerry Smith, que é o pai, a Badango, enfim, tem vários personagens aqui. Então, como as coisas funcionam? Uma empresa, ela vai criar, ela vai expor os seus serviços através do API e vai fornecer uma documentação como essa. Através dessa documentação, a gente vai saber como acessar essas funcionalidades através desse endpoint e o que receber como resposta. Bom, essa resposta, talvez você esteja se perguntando, poxa, mas aí, será que toda vez eu vou ter que tratar esses dados da resposta? De que maneira esse cara, essa empresa, vai estruturar essas respostas? E é aí que surgem os protocolos como SOAP e JSON, que a gente vai ver nas próximas aulas, que são protocolos que estruturam o formato das mensagens, para simplificar a nossa vida. Se a gente trabalha com XML, a gente tem um formato baseado em XML, a gente vai trabalhar com SOAP, por exemplo. Caso contrário, com JSON. Tá? Existe um outro API bem legal, que é o Open Weather Map, que é uma API que ela é gratuita. Você entra aqui no site Open Weather, vou voltar, entra aqui no site Open Weather, faz um registro e ele te dá uma chave. O que isso é uma chave? É uma chave para você fazer uma requisição, conseguir utilizar essa API, porque essa API, ela já não é uma API extremamente pública, livre. Ela, para você conseguir acessar as funcionalidades, você só vai fazer isso quando você tiver uma chave, como se fosse uma ideia de um login único. Então, criei minha conta. Quando você cria essa conta, depois você vem aqui em API Keys, cria as chaves que você quiser. Então, cria essa chave aqui. E aí, na documentação dela, que está aqui, a documentação, eu posso fazer chamadas aos endpoints, por exemplo, nesse endpoint, https api.openweathermap.org/data/2.5/weather, que igual city name, eu informo o nome da cidade, e também informo a minha chave, API, ele vai me trazer informações do clima em tempo real dessa cidade. Vamos testar isso? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Primeira coisa que eu fiz, eu estruturei esse código da seguinte maneira. Eu tenho o meu ID aqui, ó, a minha chave. Copiei esse cara e vim para o meu programinha aqui. Ó. Então, coloquei o API key e a cidade que eu quero recuperar, a informação de Cuiabá. Tem aluno de Cuiabá aí? Tem, né? Acredito que sim, né? Então, eu estou fazendo uma requisição para esse camarada aqui, openweather.map, naquele mesmo URL que eu coloquei, que está aqui na documentação, tá? Esse mesmo URL aqui, ó, passando como parâmetro a cidade e minha chave. Então, estou passando como parâmetro a cidade e minha chave. E também estou passando a unidade que eu quero. Em vez de trazer em Fahrenheit, eu quero trazer em graus Celsius, tá? Bom, faço essa requisição. Tá aqui o request.get usando o método get, conforme está na documentação. Recupera a resposta. Quando recuperar a resposta, eu vou trazer plotar printar essas informações. Se vocês olharem aqui está falando, deixa eu ver aqui a resposta. Tem muita informação aqui, mas a resposta vai estar o seguinte: o parâmetro main.temp representa a temperatura daquela cidade que eu passei na requisição. Main e umidade é umidade, weather, description é descrição. Então, eu vou rodar esse código, vamos ver qual é a temperatura atual que está em Cuiabá. Ele está falando que está fazendo 13,96 graus em Cuiabá. Quem está em Cuiabá, está frio assim? Dá um okzinho ou um negativo. 13 graus, quase 14 graus em Cuiabá? Impossível. É sério? Ave Maria. Vamos ver outra cidade aqui.
Deixa eu ver. Tem alguém de Sinop? 11,7 em Sinop, tá certo isso, gente? Rondonópolis tem alguém aí? Vamos ver se Rondonópolis. Ah, tá mais ou menos 17 graus. Quem tá em Rondonópolis? Primavera do Leste, vamos ver. Primavera do Leste. (14 graus em primavera? Eu vou colocar a minha cidade aqui, que eu sei que não tá frio, não. Barra do Garças. Eu acho que essa API tá furada, né? Tá de sacanagem. Não é possível. Aqui não tá fazendo 20 graus, não. Deve estar uns 23 por aí. Vamos ver Manaus aqui. Quem pediu Manaus? Vamos ver. Manaus. Manaus. É quente e úmido, né? Meu Deus do céu, tá 26 graus, umidade 78 em Manaus. Vocês estão cozinhando aí, cara. Meu Deus. Aí o que a gente pode fazer? Pode pegar e usar o Climatempo, né, como referência para ver se realmente está fazendo isso, né? Abrir o site do Climatempo e procurar lá em Manaus. Mas, de certa forma, eu acho que está um pouco próximo. Nova Chavantina, 20 graus, né? Vamos ver. Nova Chavantina aqui pertinho. Chavantina, tá aqui. Vamos rodar, tem que dar próximo de 20, né? Tá 21,5. 53, a umidade 53, e realmente está muito seco. Barra do Garça, a região do Vale do Araguaia, está bem seco. Tá bom? E por último aqui, só o Tangará da Serra, para a gente finalizar. Tangará da Serra. Vamos ver o Tangará. Ah, não achou! Tangará da Serra, o que aconteceu aqui? Ó? Erro obteu o W404. O que aconteceu? Ele não acha a cidade de Tangará da Serra. Por que será? Será que está faltando acento? Tangará da Serra. Ou talvez nem tenha nessa API. Ah, tem. Está faltando acento. Tangará da Serra está falando que está 13 graus. Realmente, então, está uma frente fria. Essa frente fria está chegando aí, está passando mais pela região de Cuiabá, vindo para cá, né? Do oeste para o leste. Então, daqui, se brincar amanhã, já chega essa friagem aqui em Barra do Garça. Eu vou tirar as cobertas. Bom, agora, pessoal, vamos fazer um roadmap aqui, rapidinho, do que a gente vai ver ao longo do curso, o que a gente viu hoje, só para servir mais para a gente balizar e guiar vocês, tá? Então, a gente vai trabalhar com fundamentos de comunicação web, com os APIs, que são Application Program Interfaces. A gente vai ver o que é o REST, que é um padrão arquitetural. A gente vai ver SOAP, que é como agir um protocolo para a gente representar os nossos dados. SOA, que também é um padrão arquitetural. Ver a parte um pouco de segurança em serviço web. Então, a gente já viu que na OpenWeather a gente precisa passar um token, né? Um token único. Então, já é um mecanismo bem simplesinho, mas outros têm uns mecanismos bem mais elaborados que a gente vai trabalhar. E ver um pouco de ferramentas e projetos. Então, eu quero que vocês programem também, tá? Façam alguma coisa prática. Essa oportunidade que a gente tem para programar e fazer as coisas. De fundamentos, lá a gente viu rapidamente HTTP, HTTPS, a gente viu lá os nossos métodos que a gente vai trabalhar basicamente com esses 3 métodos, esses 4. Get, Post, Put, Delete, que é basicamente a gente trabalhar com CRUD. Código de status, 200, ok, a operação deu certo, 400, que deu algum erro, o mais comum é 404, not found, 500, erros da classe 5xx, é erros que erro interno ao servidor, e erros da classe 3xx é erros de redirecionamento, e por aí vai. A gente viu o que é URLs, o que são rotas e endpoints. A gente viu que o endpoint tem uma rota. A rota é o endereço, como a gente faz o endereço daquele recurso. O endpoint é o caminho todinho, como tradução literal, ponto final.
A gente vai ver ainda formato de dados, a gente vai ver como que a gente pode estruturar as respostas. A gente brincou aqui capturando informações, dados dessas APIs, sem se preocupar no formato delas, mas a gente trabalhou com um formato JSON e outro com formato XML. A gente só não se preocupou por enquanto. Então, a gente vai, ver com calma esses camaradas. A gente viu rapidamente algumas ferramentas de teste, Telnet, CURL e o Postman, que é o que a gente vai mais usar. Tem outras ferramentas também, tá? Mas vamos tentar padronizar todo mundo Postman, que aí depois as dúvidas que um colega tiver, talvez seja que o outro colega vai ter também. APIs, a gente vai ver ao longo do curso os tipos de APIs que a gente pode fazer. A gente vai trabalhar com duas. RESTful APIs, que trabalha com o padrão arquitetura REST, e SOAP, APIs SOAP, que trabalham com o formato das mensagens usando SOAP. E tem uma mais moderninha, que é GraphQL, que eu não vou conseguir abordar no curso, infelizmente. Mas, tendo como base esses dois camaradas, GraphQL, a gente consegue dominar mais à frente. Então, a gente vai ver com mais calma também a diferença entre esses dois caras, uma API REST, ou uma API baseada em SOAP, os verbos HTTP, os padrões de resposta e os versionamentos de APIs também a gente vai ver que existem, é muito comum no mercado, ao invés de ter atualizações das ofertas de serviço, ao invés de você pegar e mudar uma API inteira, você cria uma nova versão da API. Você tem que, e às vezes a gente tenta manter a retrocompatibilidade. Eu atualizei uma versão, mas mantendo a compatibilidade com as APIs anteriores, tá? Muito comum também. Imagine só, se serviços do governo federal, que são ofertados através de APIs, de APIs, se o governo federal decidir o seguinte, não, eu vou atualizar essa API agora, e todo mundo vai ter que se adequar a essa nova API. Olha o problema, muito grande, né? A pessoa, bancos, grandes empresas, até qualquer outro tipo de sistema tem que se adequar a essa nova API, ou seja, a API não define um vocabulário, uma maneira como os serviços são fornecidos. É muito complicado. Então, é mais fácil você criar uma versão 2 e dar a possibilidade para o seu cliente utilizar essa nova versão 2 se ele quiser, mas mantendo a compatibilidade com a versão 1 também. Os exemplos que a gente viu na internet das APIs públicas, essas são bem documentadas. Existem ferramentas para fazer documentação de APIs, como o Swagger e o Open API. Vamos ver também esses dois camaradas aí. Falando sobre o REST, então a gente vai falar sobre os princípios de REST, basicamente baseado naqueles métodos, get, post, pull, delete. Então a gente faz uma separação bem explícita entre as responsabilidades do cliente e do servidor. Ela também é sem status. E a gente vai ver com mais calma isso aí. A gente vai, então, criar também essas APIs REST usando Flask. Então, quem quiser começar a trabalhar, começar a estudar, dá uma olhada em Flask para Python, tá? Ou Fast API, mas a gente vai forçar mais o Flask. Então, a gente vai criar as nossas APIs com Flask. A gente vai testar esses endpoints, que a gente vai criar o código-fonte em Flask com o Postman, também vai tentar testar as autenticações com os tokens, conforme a gente fez lá com o OpenWeather. SOAP, a gente vai lá com calma, o que é SOAP, tem muito material para leitura sobre SOAP, que é basicamente um protocolo baseado em XML, linguagem de marcação, XML, tags. Então, a gente, as mensagens trocadas através de SOAP segue aquela semântica de XML. A gente tem algumas ferramentas para trabalhar, para criar serviços web, para criar nossas APIs usando esse protocolo SOAP, como o Spine e o Zip, que são para Python. A gente vai brincar com esses caras. SOA, a arquitetura orientada a serviço, olha, é uma arquitetura. Enquanto SOAP é um protocolo para representação de objetos no formato usando tags XML, esse cara que é bem mais alto nível. Esse aqui é um padrão arquitetural. É como que eu vou organizar a minha arquitetura como um todo. Então, eu vou organizar essa minha arquitetura em blocos.
esses blocos são reutilizáveis. E esses blocos, esses caras, eles têm que fornecer serviços que são totalmente independentes entre eles. E aí a gente faz a comunicação desses blocos, desses serviços, através de serviço web. Essa é a ideia do conceito de SOA. Trabalhar com serviços web, segurança de serviço web, então a gente vai ver como trabalhar com HTTPS, o que a gente pode fazer com certificados SSL para HTTPS, e autenticação também, seja uma autenticação através de token, uma autenticação usando o AUF também, e as ferramentas que a gente vai brincar, pode deixar que a gente não vai trabalhar, não. Esse aqui também é. Então, vai trabalhar basicamente com Postman, Insomnia, vou tirar, que é outra ferramenta parecida com o Postman, vamos manter só o Postman, e o Swagger e o OpenAI para fazer a documentação das nossas APIs, tá? E como projeto sugerido, já coloquei como sugestão, se a gente quiser acertar e todo mundo fazer um projeto de implementação, a gente pode criar, por exemplo, uma API para cadastro de produtos, ou para consumir uma API pública que está disponível no governo aí, ou criar um serviço, ou simular autenticação, qualquer coisa. Mas a ideia é que na próxima aula eu já trago um projeto, né, que seja um esqueleto de um projeto para uma API bastante simples. A gente vai criar uma API que vai fornecer serviços e depois a gente vai criar do outro lado os clientes que vão consumir esses serviços aí. Basicamente, fechar os dois lados, tá? Mas aí eu não vou criar nada muito elaborado. A ideia não é a gente criar um serviço super complexo, por exemplo, que faça consulta banco de dados e por aí vai. Não vou fazer isso, não dá. Senão a gente vai acabar montando uma aplicação do zero e a gente não tem tempo. Lembrando que, infelizmente, nós teremos apenas 3 semanas e 3 encontros. Beleza? Dúvidas, pessoal? Agora são 22 não, são 9h14, nós temos mais ou menos 16 minutos para tirar dúvidas. Dúvidas, sugestões, dificuldades. E, professor, Oi? essas, né, o Telnet, ele roda no prompt também, né? Qualquer um dos prompts, né? Do Windows, do Linux. Do Windows, vamos ver lugar. aqui. Telnet on Windows. Vamos ver se tem esse camarada aqui. Choose the Telnet on Windows and enable the Telnet Client Feature first. Provavelmente você vai ter que criar. Deixa eu ver aqui. Pelo jeito tem sim. Tem um Telnet aqui no Windows também. Tem sim, eu não sabia. Bom, assim, eu sou Seu usuário... URL deu certo, mas eu não tinha... Testei, não tinha dado certo, por isso estou perguntando. Ah, tá. Eu Você não estava sou escrevendo usuário errado. do Linux. Você estava escrevendo errado também. Eu não sou usuário do Windows, então tem muita coisa que eu não consegui tirar. Por isso que eu falei que a maioria vai estar, talvez, com Windows, né? Por isso eu entrei com uma coisa, para não... Talvez faz alguma coisa, testar, não der certo. Tá. Eu vou tentar, então, ver o que a gente for executar aqui e tentar ver se eu consigo, de alguma maneira, rodar no Windows também, tá? Mais alguém? A Maria Rodrigues levantou a mão? Boa noite, professor. Tudo bem? Professor, e o que o senhor orienta a gente que não é tão apto à tecnologia assim, que é um pouco menos na área da tecnologia, tem menos conhecimento? Porque senão a gente não vai conseguir acompanhar, não. Fica perdido. Tá bom. Eu até imaginei que poderia acontecer isso, porque é uma sopa de letrinha, né? São muitos protocolos, muitas coisinhas e tudo mais. Por isso que eu não quis assustar vocês no começo. Então, eu estou falando que vamos com calma, que eu vou explicar coisinha por coisinha. Então, acompanhe os encontros, aproveite ao máximo, tenta ler os materiais sugeridos na sala de aula e está na sala virtual, e venha para os encontros já com algumas dúvidas, alguns questionamentos anotados, que a gente consegue esclarecer isso, tá? Tentem rodar os exemplos, que eu colocar o material, que eu vou colocar mais materiais ainda lá nas salas virtuais, principalmente as apresentações. Ok. E usem o fórum também. Vocês podem usar o fórum, colocar lá no fórum, não tô com dúvida em tal assunto, não entendi tal coisa. Usem o que tiver de recurso disponível, tá?
A gente tem um professor formador, que sou eu da disciplina, e tem os outros professores que auxiliam também. Vocês precisam dar trabalho para eles. E para mim também. Mais alguma coisa? Vamos lá, gente. Vamos, gente. Aproveitar a oportunidade. Professor, Oi. se alguém já falou aí que a minha conexão tinha mais. A gente vai ter alguma interação usando SQL? Uma API não, né? Não. O GraphQL usa uma sintaxe parecida, tá? Mas a gente não vai mexer com isso. O que eu poderia fazer, Marcelo, é o seguinte: criar uma API que fosse, por exemplo, ofertar o serviço de busca numa base de dados. E aí, a consulta em si, usando SQL. Mas eu não vou fazer isso, porque aí seria o propósito da disciplina de banco de dados, tá? Aí já pensou, tem que misturar já essa sopa de letrinhas que a gente está brincando com SQL. Infelizmente, eu não vou conseguir fazer isso, tá? Mas acho que tem na proposta, né? Banco de dados, né? Não sei quem vai dar. Ah, sim, mas nessa ementa dessa disciplina não tem plataformas e APIs, não, tá? Não tem. Não, então na sua não sei quem professor, não sei qual professor que Eu vai. acho que tem, eu acho que tem. Eu acho que até concorri para ser o professor dessa disciplina de banco de dados e acabei optando por plataformas e APIs. Eu não sei quem vai ser o professor, não, mas com certeza vai ser um bom professor. O pessoal está zelando pela qualidade do material e pelos professores aqui da disciplina. Tanto é que vocês conseguiram nota máxima, né? No ENAD. Muito bom. Em professor, que Natália me perguntou também, essa que nem do Postman, ela usa tanto online como desktop? Também, você pode... Baixei, parece que, Aqui, ó, não sei você se vem deixa aqui, a ó. opção. Deixa eu ver aqui. Vamos abrir aqui um novo aqui, ó. Postman. Aqui, ó. Download Postman. Você pode fazer o download dele aqui. Eu vou fazer para minha arquitetura, que é x64. Então, ele está baixando aqui. E aí eu posso instalar ele. Acho que eu vou até fazer isso, né? Para as próximas versões eu vou instalar e rodar ele localmente na minha máquina, tá? Como que nem eu baixei, mas ele tá, aparentemente, aí ele tá tipo, World Casting Time ou e aí não sei se tem que ser trial ou não, ou ele é o gratuito. Ele tá... Mas ele tem a versão trial dele, a versão que não é paga. Uhum. Ele aparece, aí tem novo, aí quando você clica novo e vai criando. Você tem que fazer um login, tem que fazer uma conta no Postman, né? Se você quiser Aham. subir e manter os seus collections para lá. Eu Certo. tô inicializando ele Vou fazer uns localmente aqui. fazer uns testes para ver. Aqui, ó. Aqui tem um Postman, tá aqui. Está Foi abrindo nesse localmente na mesmo. minha máquina, né? E eu posso fazer o login com ele com o meu e-mail, né? Ou associar com a conta do Google. Vamos associar com a conta do Google, vamos ver se ele consegue recuperar aqui bonitinho. Vai tentar identificar aqui com o Google. É aí que tá dando mais problema, demora bastante. Não sei se é a máquina que é rápida demais. Pode ser a conexão também, né? O Uhum. meu que eu tô com milhões de coisas em abertos aqui, e para meu computador tão pouco lento. Aqui, então ele já falou, continue using Postman with, ou seja, com as duas contas que eu tenho aqui. Essa conta aliás, com a única conta que eu tenho, Thiago Silva, .inf. Ok. Está redirecionando para o meu app. E beleza, ele vai abrir aqui o app. Foi aí que o meu tá aberto assim. É isso aí. Tá demorando um cadinho. Mas acho que é a primeira vez, depois ele vai mais rapidinho, tá? Tá aí, consegui abrir, ok. Agora eu estou usando o Postman localmente na minha máquina, tá? Inclusive, ele já O meu ficou só importou, até no menu só. tá? Ele já importou todos os meus collections. Collections são os conjuntos de requisições, né, que você tem. Todos os collections que eu já tenho, os outros projetos que eu mantenho aqui, tá? Então, por exemplo, aqui, aquele que eu estava brincando com vocês, o Dan e Jason, tá aqui o collection.
Tá aqui, agora eu consigo fazer as coisas localmente aqui. Beleza? Professor, aquela parte de documentação, como, o senhor vai explicar mais, como que a gente entende aquilo lá tudo em inglês? Ah, tá. Vai ter alguma palhinha assim, o senhor vai ensinar nós mais ou menos assim, entender o Como requisito? é assim, vamos pegar aqui esse exemplo aqui. Essa API dummy JSON. Essa aí que é a documentação da API dummy JSON. Ele mostra para você como você consegue acessar os endpoints, os recursos que tem. Quando você for criar sua API, você também vai gerar uma documentação. Você vai gerar uma documentação, a gente vai usar essa ferramenta aqui, o Swagger, para gerar a documentação da sua API. Que ela tem mais ou menos essa ideia aqui, ó. Aqui você informa qual que é o seu endpoint, qual que é a rota, né? Qual que é o método, ele vai informar o que você faz, o que esse endpoint vai trazer para você. Então, aí vocês vão ter que criar também. Porque, pensa o seguinte, se você está criando uma API, é porque você quer exportar os serviços, as funcionalidades que você tem. Alguém vai ter que utilizar. E como que essa pessoa vai utilizar? Ela precisa entender de que maneira ela tem que solicitar o recurso e de que maneira a resposta. E o que você tem que fazer? Preparar uma documentação para isso. Então, ao invés de você criar um documento em texto corrido, uma página web, não, usa essas ferramentas de documentação, que são ferramentas que já trazem a documentação padronizadas para você. Fica bem mais simples compreender. É como se você fosse, por exemplo, ler um manual de um carro, por exemplo. E a pessoa, se você tem um manual todo bagunçado, sem ter uma organização lógica, como você vai conseguir acessar os recursos, as funcionalidades do carro? É isso, a documentação nada mais é do que um caminho, a indicação dos caminhos que você consegue acessar as funções da sua API. Agora, o material, vocês perceberam, um curso da área de ciência e tecnologia, inevitavelmente, ele tem muito material em inglês. Inglês é a linguagem padrão, a gente não vai conseguir fugir muito, tá? Então, a gente pode usar tradutores, a gente pode tentar codificar sempre usando a linguagem, nome de variáveis e tal, em português, mas os próprios comandos de linguagem de programação são em inglês. Não, mas beleza, então. Então quer dizer que a gente vai se aprofundar mais em documentação. Eu não estava Sim. entendendo direito sobre documentação. A gente vai ver. A ideia é que a gente tem um projetinho muito simples, então a gente vai implementar o projetinho e depois esse projetinho vai ter a parte do servidor, vai ter a parte do cliente, e aqui na parte do servidor a gente vai criar a documentação dele, a documentação da API usando o Swagger. Ah, sim. Não, porque eu fiquei meio perdido nessa documentação aí. Eu tenho muita dificuldade em entender. Mas beleza, então. Mais para frente a gente vai ver mais coisas. Uhum. Beleza. Então, beleza. Uhum. A Diane perguntou, professor, você vai disponibilizar algum projeto para a gente visualizar na prática como funciona? Sim, essa é a ideia. A gente vai desenvolver ao longo da disciplina esse projetinho, tendo o lado do servidor e o lado do cliente. Esses dois caras vão se comunicar utilizando um intermediário aqui, que é o API, a API, tá? A gente vai criar o servidor, o cliente, a API, a documentação da API. E aí eu vou já para o próximo encontro, eu já trago muita coisa estruturada já, inclusive o código-fonte, até os códigos-fontes que eu fiz hoje, eu vou pedir para o pessoal que organiza as salas virtuais colocarem, subirem esse código, tá? Pra vocês conseguirem rodar na máquina de vocês, no computador de vocês. Mais dúvidas, gente? São 44 pessoas. Eu tenho que fazer a chamada, não é isso? Como que Nossa, funciona? você vai responder eletronicamente. Fazer uma chamada eletronicamente. Ah, tá. Ah, então beleza, então. Então, só tem que parar a gravação, então, basicamente. Que agora são 9h27, faltando 3 minutos. Se não tiver mais nenhum questionamento, nenhuma dúvida, eu vou encerrar por hoje.
Tudo bem? Pessoal, então, muito obrigado por vocês terem participado dessa aula. Espero que vocês tenham aproveitado. Não se assustem, a gente tem muita coisa para ver ainda. Estou à disposição de vocês. Tem o ambiente virtual lá para a gente aprender sempre, tá? E discutir. Ok? Então, boa noite a todos e até a próxima. Valeu, Boa noite, professor. Até a próxima. Valeu. Obrigado, professor. Valeu.